Bom, agora que a gente já viu como uma substância se comporta durante o aquecimento, é importante a gente conhecer como uma mistura se comporta durante o aquecimento. Bom, durante o aquecimento, a gente pode registrar a temperatura da mistura durante todo esse tempo que essa mistura estiver sendo aquecida. Esse gráfico que é construído, então, é chamado de curva ou diagrama de aquecimento, e ele relaciona valores de temperatura em função do tempo, ok? Bom, se eu pegar um sólido que é uma mistura, tá? E começar a aquecê-lo, a sua temperatura vai aumentar, aumentar, até que ele comece a derreter. Na hora que ele começar a derreter, diferentemente de uma substância, a sua temperatura não vai se manter constante. A sua temperatura vai variar. Então, ó, a temperatura desse sólido vai variar. Ela não vai variar do mesmo jeito que ela variava, mas ela vai variar. Então, ela não vai se manter constante como numa substância pura e não vai variar como ela variava enquanto ainda era tudo sólido. Mas, à medida que ela começar a derreter, então, portanto, a sua temperatura vai variar. A sua temperatura vai continuar variando até que toda a minha mistura derreta, ou seja, até que toda a minha mistura sofra fusão. Acabada a fusão, a temperatura volta a aumentar no mesmo ritmo, tá bom? Volta a aumentar no mesmo ritmo. E aí, em determinado momento, vai começar a ebulição. Durante a ebulição, que é mais demorada também, a temperatura não vai se manter constante, a temperatura vai variar. Então, durante a ebulição, a temperatura varia para uma mistura, é claro. A sua temperatura vai variar até que aconteça o término da ebulição e aí depois a temperatura volta a subir normalmente como ela estava subindo antes. Então note que a cara do gráfico de uma mistura não apresenta patamares, não apresenta momentos em que a temperatura se mantém constante. Por exemplo, ó, a fusão começa nessa temperatura e termina nessa temperatura mais aqui em cima. Então, a fusão não apresenta uma temperatura de fusão constante. Eu digo que existe uma variação na temperatura de fusão. Eu digo que existe um intervalo de temperatura de fusão. A mesma coisa vai acontecer durante a ebulição. Durante a ebulição, a temperatura não vai se manter constante. A temperatura vai variar durante a ebulição. Ficou um pouco torto, né, meu tracejado aí, né? Ficou um pouco torto. Faz de conta que tá reto, tá bom? Ih, não vai dar certo não, velho. Não vai dar certo não, hein? Acho que eu vou fazer esse tracejado de outro jeito. Mas tudo bem, gente. Vocês já entenderam a ideia. Durante a ebulição, a minha temperatura vai variar. Durante a fusão, a minha temperatura também vai variar. Ok? Então, vou colocar um tracejado aqui. Vai ser um pouco diferente o jeito que eu vou fazer ele, mas vai ser um tracejado do mesmo jeito, tá bom? Fique tranquilo. Então, se você observar a temperatura durante a ebulição, você vai perceber, ó, que ela varia. Vou aumentar a grossura dessa borracha. Você vai perceber, ó, que essa temperatura varia. O meu tracejado agora ficou mais bonito. Então, enquanto essa temperatura varia, as moléculas vão passando do estado líquido para o estado gasoso. Esta é a cara da curva de aquecimento de uma mistura. Note que eu tenho lá embaixo, ó, primeiramente, o estado sólido, no meio o estado líquido e lá em cima o estado gasoso. Durante a fusão eu tenho os dois estados, eu tenho tanto sólido quanto líquido. Durante a ebulição eu tenho tanto líquido quanto gasoso. Ô Lucas, eu não coloquei isso lá, você não colocou isso lá em substância. Por que você não colocou? Porque eu deixei para você colocar. É a mesma coisa, é a mesma situação. Mas, se você quiser colocar aí, você pode colocar, tá? E eu vou voltar aqui e vou colocar para você conferir se você colocou certo. Bom, o estado sólido está no início, no meio está o estado líquido e por último está o estado gasoso. Entre o sólido e o líquido acontece a fusão, então eu tenho sólido mais líquido.
E durante a ebulição eu tenho tanto líquido quanto gasoso. Por isso que eu tenho líquido mais gasoso.